Queridos amigos, a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite se encontra no Evangelho de Lucas, ou melhor, no Evangelho de Mateus. Abra comigo no capítulo de número 3, nós lemos os versículos de número 7, versículo 8 e versículo de número 10. Mateus capítulo de número 3, versículos 7, 8 e 10. Atente para estas palavras, palavras temerárias, palavras profundas e verdadeiras. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, corta e é lançada no fogo. Mais uma vez, esta conexão entre o versículo 8 e 10, observe, segunda parte do versículo de número 10, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Esta palavra tão profunda, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Bem, o nosso título neste texto da palavra de Deus é Regeneração, o verdadeiro fruto da conversão. Queridos amigos, com estas fortes, tremendas palavras, João Batista, aquele que veio adiante do Senhor Jesus Cristo, proclamando a vinda do Salvador, ele resume a essência, o âmago do Evangelho da Graça Redentora. Ele nos diz que o Messias chegou, esta é a sua proclamação pública a todo Israel: o Messias chegou. E dali em diante, então, o machado seria posto junto às raízes. A partir da chegada do Messias, ele está dizendo, Deus não mais tomaria medidas paliativas para curar Israel. A partir de agora que o Messias chegou, que o tempo chegou e o Salvador entrou no tempo e no espaço, está já neste mundo, Deus não mais tomaria medidas paliativas para recuperar uma árvore morta, porque agora está posto o machado à raiz das árvores. O significado disso aqui: por séculos, Deus remendou Israel. E Deus, com misericórdia, paciência e longanimidade, preservou aquela nação inteira para que não fosse destruída completamente, para que o seu Filho amado nascesse naquele berço nacional como Salvador do mundo. E por séculos e milênio, Deus, na sua compaixão, na sua longanimidade, na sua misericórdia, remendou e pôs curativo sobre um povo rebelde de coração. Mas chegou o fim dessa tolerância e dos remendos. O machado, diz João Batista, foi posto à raiz. Agora está posto o machado à raiz. A árvore infrutífera será arrancada. O machado não está mais sobre as folhas e os galhos, ele está posto sobre a raiz. Não é a questão mais de tirar um rei ímpio e um sacerdote iníquo, não mais uma questão de disciplinar e com misericórdia trazer esse povo rebelde, dura, casa rebelde, preservá-lo inteiro por muitos e muitos remendos, enviando seus profetas. Não mais uma questão de podar os galhos e arrancar certos frutos podres e folhas amareladas. O machado foi agora colocado à raiz, diz João Batista. E essa foi a ênfase da pregação deste homem, João Batista. E ele fez isso e deveria pregar desta maneira, neste ímpeto, nesta força, neste tom, por pelo menos duas razões. Primeiro, porque aquele povo, Israel, se dizia ser povo de Deus, mas era, na verdade, casa rebelde. Um povo rebelde contra o seu Criador, um povo alienado do seu Deus, um povo obstinado, era um povo pecaminoso, é um povo que precisava ser corrigido por inteiro. É por isso que ele prega a sua mensagem, o Evangelho, nesse tom, nessa firmeza, trovejando a palavra de Deus, urgindo e ameaçando, e com palavras temerárias e diretas e abrasivas. Esta é a primeira razão.
Era um povo que se dizia descendência de Abraão, filhos de Deus, e clamava: templo do Senhor está em nosso meio, templo do Senhor, nada irá acontecer conosco. Mas era uma casa rebelde, assim eles deveriam ouvir esta mensagem neste teor. E em segundo lugar, ele deveria pregar neste tom, porque ele era o precursor do Salvador. Ele veio adiante do Salvador como um embaixador carregando esta bandeira do Evangelho, anunciando a essência da mensagem de Cristo e seus apóstolos, a essência da mensagem do Evangelho da Graça Redentora. Em outras palavras, ele deveria declarar de uma maneira direta, clara, delineada, específica a essência da mensagem do Salvador, para que as pessoas tivessem toda a clareza a respeito do que é o Evangelho. Por isso ele deveria usar esses termos, estas palavras e falar desta maneira. Esta é a razão. Ouça essas palavras mais uma vez. E também agora, versículo 10, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Em sua pregação, ele declarava essa característica mais distintiva, mais visível ou proeminente da mensagem do Evangelho. A característica do Evangelho, a característica da mensagem do Novo Testamento que mais contrastava com a mensagem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ele está dizendo: o machado foi posto aos galhos e às folhas, remendos, grande tolerância, grande paciência, para que a semente, para que a promessa dada a Israel, que deveria nascer naquela nação, acontecesse. Deus preservou este berço, até que o Salvador veio, ele nasceu. Então, a partir de agora, a partir da vinda do Salvador, no Novo Testamento, é colocado o machado sobre a raiz. Enquanto no Antigo era sobre os galhos e as folhas, a partir de agora, ele diz, é sobre a raiz. Essas são as palavras. E exatamente, meus amigos, exatamente uma e a mesma a mensagem do Evangelho em todas as épocas. O Evangelho não mudou. O teor do Evangelho não mudou. A essência do Evangelho nunca mudou. Nunca mudou. O machado, ele está posto à raiz das árvores. Isso quer dizer que sem regeneração, sem novo coração, sem frutos que comprovem uma nova vida, ninguém entrará no céu. Deus não tolerará mais. Já foi-se o tempo da ignorância, ele tolerou durante o tempo da ignorância daquele povo, porque o Salvador deveria vir ao mundo, mas isso passou, o Salvador chegou, e o machado agora deve fazer uma distinção, sendo colocado para examinar e esquadrinhar a raiz, não mais as folhas. Isso significa dizer que não há povo de Deus, não há Israel de Deus, não há cristão sem regeneração. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar transitando no meio cristão, ser uma árvore, assim por dizer, neste bosque do cristianismo, mas ele não irá mais examinar a tua frequência à igreja, teu certificado de batismo ou boas obras. Ele irá agora examinar o coração, o machado será colocado à raiz. Ele chegou, o Salvador. E essa é a mensagem. Arrependimento. Sem mudança de vida, sem conversão, sem uma transformação real da raiz para o fruto, não há entrada no céu. E para além disso, observe, sem esses frutos que comprovam um novo nascimento, frutos de um verdadeiro arrependimento, toda árvore, todo pecador arrependido não será mais tolerado, será lançado no inferno. Ouça essas palavras. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Versículo 12. Em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Essa é a mensagem do Evangelho em seu âmago. O Evangelho nunca mudou. O Evangelho sempre lidou com essa característica, o coração. Esta é a mensagem do Evangelho para homens e mulheres como nós no século XXI, nesta cidade, em nossos dias. Depois de tantos séculos, quando foi pregado pela primeira vez, o machado, nesta noite, ainda está posto à raiz. Sem a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa, sem o fruto que prove um verdadeiro arrependimento, queridos amigos, uma vida regenerada,
nós não seremos aceitos. Remendos morais, remendos religiosos, band-aids de boas obras, esforços espasmódicos, esporádicos de adorar a Deus de vez em quando e fazer alguma coisa com a igreja, não servirão. É um novo coração que Deus está buscando. Essa é a ilustração, essa é a palavra. É requerida uma nova vida. Na antiguidade, Deus permitia que pessoas permanecessem em Israel, embora não fosse Israel de Deus, mas na igreja de Cristo, do povo regenerado, somente pessoas salvas. Claro, sempre foi assim, no passado também. Nunca o verdadeiro Israel foi aquela nação, mas o Israel de Deus dentro daquela nação. Deus sempre teve seus 7.000 homens e mulheres que não dobravam seus joelhos a Baal. Nem todo Israel de Deus é Israel, e ainda é assim. O machado sempre esteve à raiz, é um fruto que é buscado, é uma nova vida, é regeneração, é a circuncisão de Cristo no coração, e amar a Deus de coração, é guardar os seus mandamentos de coração, é servir de coração. Nunca foi apenas de lábios, de sacrifícios externos, mas Deus tolerou isso porque ali estava a mensagem, símbolos para a vinda do Salvador e o que ele iria fazer. Mas agora, diz João Batista, e também agora está posto o machado à raiz. Queridos amigos, você percebe quão distinta, quão clara, quão delineada é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho na Bíblia ela não é confusa, ela não é anuviada, embaçada, ela é clara, ela é precisa, ela é direta. Essa é uma mensagem que vem a nós e nos encontra onde nós estamos. Ela não está falando a um homem ideal, pecador. Ela vem a você, e ela vem a mim, ela vem ao governador deste estado, e vem ao homem na rua. Ela vem a toda pessoa no momento e no estado em que nós nos encontramos. E ela diz, é necessário fruto de arrependimento para a salvação. Deus colocou o machado à raiz. Não é religiosidade, é salvação, é regeneração. Com distinta mensagem, não é? É uma mensagem sobre uma nova vida, ser uma nova pessoa em Cristo. Uma pessoa distinta do mundanismo. Não meio termo mundano, não meio termo cristão, mas uma pessoa transformada por Deus. Essa é a mensagem do que o Evangelho produz na vida de uma pessoa. E toda a mensagem que João o Batista, o precursor de Cristo, pregou, e seus apóstolos, é bastante clara, foi bastante clara e delineada. Mas, amigos, espero que você concorde comigo, observando o cenário em que nós estamos no Brasil e no mundo ocidental. Nunca houve uma geração como a nossa, na verdade. Nunca houve uma geração como a nossa, quando o Evangelho já não é mais percebido, e não é compreendido, e não é mais claramente proclamado nos púlpitos. Não é verdade? Se não há regeneração, não há cristão. Se não há uma nova vida, não houve conversão. É isso que o Evangelho diz. Essa é a mensagem direta e clara do Evangelho da graça redentora. Mas nunca houve uma geração como a nossa. Ou você é salvo e pertence a Deus, ou você tem frutos de uma nova vida, ou você continua pertencendo ao diabo e Satanás, é o teu pai. Não será mais a partir de agora, diz João Batista, vocês irão adorar Jeová, mas chamando ele de meu Baal. E Deus irá tolerar até que venha o Salvador. E não irá destruir por inteiro e lançar toda a nação no inferno. Não será mais como antes, onde vocês adorarão a Jeová através de um bezerro de ouro. E dirão para esse bezerro de ouro, eis Israel, teu Deus que te tirou do Egito. Não, queridos amigos. O machado está posto à raiz. Ou você possui um fruto de uma nova vida, ou você permanece condenado diante de Deus. Essa é a clareza do Evangelho. Essa é a precisão do Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem dúbia. O Evangelho não é uma mensagem confusa. É direta, é específica, é clara. Mas como eu disse, essa mensagem crucial de que ser um cristão é ser uma nova criatura, ela foi apagada em nossos dias. Como eu disse, nunca houve uma geração como a nossa,
que desvirtuou, que alterou tanto o Evangelho, esta mensagem específica, como a nossa geração contemporânea. Sim, houve momentos quando alguns grupos se afastaram desta verdade, poluíram a mensagem, mas em linhas gerais toda a igreja estava proclamando com clareza que ser um cristão não é cerimônias, não é batismo, não é aderir a uma igreja, é ser uma nova criatura. Mas esta verdade, essa clareza do Evangelho parece que se perdeu. E a nossa geração evangélica e cristã, sim por dizer, como nenhuma outra, querido amigo, se afastou desta verdade. Nunca houve um tempo como o nosso, quando esta fronteira, esta linha divisória entre o mundo e a igreja foi apagada como em nossos dias. Entre ser um salvo e ser um mundano, se tornou tão porosa esta linha entre uma pessoa regenerada e uma pessoa não regenerada. E há tamanha confusão e as pessoas não sabem se fulano é regenerado ou não é, mas vive desta maneira, os seus frutos estão obviamente diante dos olhos, mas nós não podemos julgar, nós não sabemos o que é ser salvo, o que não é. Como nós podemos distinguir? Nunca houve uma geração como a nossa, tão ignorante, tão distante da clareza deste Evangelho da graça redentora. E houve um tempo, não muito tempo atrás, que esta linha divisória que distinguia entre uma pessoa salva e não salva era claríssima. E todo mundo concordava, e era claro, e era visível, bem delineado, e todo mundo concordava que ser um cristão genuíno é ser muito, muito diferente do mundano. Mesmo o mundano afirmava isso, não é? Que ser um cristão é ser uma pessoa sã, distinta do mundo, transformada por dentro. E era tão visível isso e tão claro que a maioria das perseguições que o crente sofria na comunidade, no lar, era por causa desta diferença, desta distinção. Ele agora era uma nova pessoa transformada e as pessoas observavam isso e não gostavam disso. Eles não eram perseguidos por serem pessoas desonestas, malandras, desviarem dinheiro, isso, aquilo, infiéis nos contratos. Essa não era a causa da chacota contra o cristão. É porque eram pessoas diferentes. Era bastante visível, era bastante claro este elemento do Evangelho, que ser um cristão é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas isso se perdeu. E essa fronteira entre uma pessoa regenerada e uma pessoa não regenerada, era tão visível, que se entendia que um verdadeiro cristão, ele não cruzaria esta fronteira para ir transitar dentro do mundo, estar no mundo, estar do outro lado. Havia uma fronteira clara e todo verdadeiro cristão entendia que o meu lugar é deste lado com o Senhor, uma nova vida para o Senhor. E ele não considerava cruzar esta fronteira e ir fazer comércio e trocas com este mundo, nesta feira da vaidade deste mundo. Você nunca imaginaria uma concepção de um tipo de cristão carnal, que é um cristão e é um mundano ao mesmo tempo. Ninguém aceitaria isso. As pessoas rejeitariam isso. Elas entendiam o Evangelho. Havia clareza na mensagem do Evangelho da graça. Todos concordavam. A posição de um crente era clara, era definida. Era, na verdade, simples. E os pregadores deste Evangelho tomavam todo o cuidado em garantir que as pessoas compreendessem que frequentar uma igreja não lhe torna um cristão. Você precisa da obra de Deus de regeneração em sua vida. Isso era enfático. Este elemento do Evangelho era claro, era distinto. Mas quando nós olhamos para o cristianismo de nossos dias, da geração de nossos dias, e você, como assim por dizer, sobe em uma penha para olhar esta floresta de árvores, lá de cima você olhando por essa massa de cristianismo, você não consegue mais ver essa fronteira que divide entre salvo e não salvo. Está tão misturado que você não percebe esta linha divisória. E quando você entra no meio desta floresta e começa a examinar árvore por árvore, você já não consegue distinguir pelas folhas e os frutos se é um crente ou não. As pessoas não parecem conseguir distinguir mais. E quando você questiona sobre isso, sobre este tipo de cristianismo indefinido, dúbio que é proclamado, e você compara este cristianismo falso, sem conversão, com o verdadeiro cristianismo bíblico na palavra de Deus, então logo se levantam as vozes, vocês seus puritanos, não é? Com suas definições rígidas do que é ser um cristão,
Vocês, não é? Com essas definições bem claras, bem delineadas do que é ser um cristão e o que é não ser um cristão. Com essas exigências de vocês de se afastar do mundo, de não poder transitar no mundo, de não poder ter no mundo. Vocês, seus puritanos, vocês são tão dogmáticos, vocês são tão ultrapassados. Vocês não percebem que o mundo mudou, a sociedade mudou, e a igreja tem que mudar e vocês ficaram para trás. Vocês são ultrapassados. Vocês são essas velhas luzes que tentam continuar a brilhar e apontar para coisas antigas. Vocês não se encaram, não se percebem. Vocês insistem em caminhos antigos. Não é isso que nós ouvimos. E eles dizem, não há necessidade de uma clareza real entre uma pessoa salva e não salva. Uma pessoa, ela pode, dizem eles, até se parecer com um mundano, falar como mundano, pensar como mundano, ter aspirações como mundano, se comportar como mundano, se vestir como mundano, ter linguagem mundana, mas o importante, dizem eles, é a sinceridade no coração, é que ele sabe o que crê. Oh, não. Não é esta a mensagem do verdadeiro evangelho da graça em Cristo Jesus. E assim, eles declaram que estes religiosos mundanos, e eu fui um deles antes da conversão, eles declaram que esses religiosos mundanos que transitam livremente através dessa fronteira entre o mundo, o pecado e a igreja e coisas de Deus, e não tem problema algum, e se dão bem lá e se dão bem aqui, não são distinguidos em lugar algum, que essas pessoas são na verdade crentes, cristãos bíblicos, embora disfarçados de mundanos, embora neguem por suas ações, escolhas e comportamento que já foram salvos ou regenerados. Querido amigo, a verdade essencial do Evangelho é esta, e ela é clara: ser um cristão é ser uma nova criatura, regeneração. E que doutrinas tão caras para o povo de Deus ao longo da história como santificação, separação do pecado, o fruto do verdadeiro cristianismo, que não é visto nessas pessoas, na verdade não é importante, porque no final das contas, eles se professam cristãos e eles são nossos irmãos e nós devemos recebê-los na membresia da igreja, em nossa comunhão particular e íntima, como queridos e amados irmãos, e nunca julgá-los. Nunca colocar o machado à raiz, nunca examinar essa profissão de fé, nunca fazer isso. Eles são apenas crentes carnais, crentes que ainda não crucificaram as suas paixões, mas são crentes, são irmãos, são cristãos que, dizem ele hoje, os progressistas evangélicos, eles são cristãos que experimentam o seu cristianismo de uma maneira diferente da nossa, embora neguem seus comportamentos e estilo de vida, que são de fato, como Cristo, algo essencial, que ser um cristão é ter uma nova vida. Mas eles chegarão ao mesmo destino que você e eu, dizem eles, embora vivam um cristianismo diferente. Eles são filhos de Deus, meus irmãos, porque o Cristo crucificado também morreu por eles. Quem sou eu para julgá-los? E além disso, vocês devem se envergonhar por não terem amor ao próximo, e serem diferentes de Jesus e discriminarem as pessoas com esses critérios bíblicos rígidos e tomarem esta Bíblia e imaginarem que esse livro é a única voz da verdade, é o único lugar onde Deus fala, que não há tanta coisa estranha presa ao folclore da época, ao patriarcalismo da época, que não precisa ser revisada. Quem são vocês? Não é isso que nós ouvimos? E assim, qualquer análise da raiz da profissão de fé de alguém, qualquer tentativa de usar a palavra de Deus, comparar este cristianismo com os parâmetros da palavra de Deus, qualquer insistência em ser uma nova criatura, ter um fruto verdadeiro de conversão, como prova de ter nascido de novo, regeneração, que é absolutamente essencial, vital, como prova de conversão, buscar isso em alguém é falta de amor. É uma discriminação horrível, é divisionismo. E se existe pecado, o pecado é isso, discriminar. Esse é o teor, amigos. Esse é o espírito do cristianismo, do evangelicalismo de nossos dias. Não é verdade? Sinceridade no coração é tudo que importa. Concordar com a fé cristã é o suficiente. Nunca em nenhuma geração
palavra de Deus, a pregação nos púlpitos, esteve tão distante desta verdade. Nunca antes essa distinção entre uma pessoa salva e não salva foi apagada. Nunca o machado esteve tão distante da raiz. Nós aprendemos que não há mais necessidade de clareza em sua posição como um crente, em separar-se do mundanismo. Não é necessário. E ao contrário, o que nós somos ensinados é que nós devemos procurar algo de Deus na vida de cada pessoa. Algo de Deus ali, porque no final das contas todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim o mundano e a cultura mundana que ele produz, há algo de Deus, e nós podemos beber do mundanismo porque há algo de Deus ali. Não é isso que nós ouvimos. Não é essa a pregação. Algo de Deus. Portanto, quer você seja um cristão que busque a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, ou seja um cristão que se adapte melhor a uma experiência mais progressiva e liberal do cristianismo, isso no final das contas não importa. O importante é amar a Deus, é não julgar a ninguém, é ser agradecido e viver as diferenças. E o resultado disso é que nunca houve tanto pecado grosseiro aberto dentro de igrejas, e tanta desonestidade, e tanta imitação do mundo na igreja. A igreja nunca foi tão travestida de mundana como em nossa geração, porque não se sabe mais a diferença entre o mundano e o salvo. E obviamente deve haver alguma desculpa teológica para justificar tudo isso, não é? São explicadas essas diferenças e desculpadas em nome de quê? Em nome da graça. Sob que título? O título da liberdade cristã. Nós estamos na era da graça. Liberdade cristã. As pessoas já não conseguem mais discernir o que é certo e o que é errado, o que é santo, o que é profano, o que pertence ao mundo e o que pertence à igreja, o que é para um crente nesta vida e o que não é para um crente, por causa dessa distinção que não é mais feita. Este elemento mais claro, visível da mensagem do Evangelho. A fronteira, amigos, foi apagada, caso você concorda comigo. E o resultado é que todo tipo de cobiça entrou na igreja. E o Evangelho e a fé se tornou mercadoria. E a sensualidade tomou lugar na igreja. E a projeção do ego, e a esterilidade espiritual. E tudo isso é permitido, defendido e mesmo aplaudido em alguns círculos com o mesmo argumento. Nós estamos na era da graça. Fomos libertos da lei pela graça. Liberdade cristã. O importante é que a pessoa afirme ser um cristão e se identifique com o cristianismo. Esqueça essa história de raiz, de coração. Todavia, queridos amigos, esta voz do Evangelho da graça redentora, ela continua a reverberar ainda hoje, ainda que uma pequena voz, e ela continuará até o final. E ela diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Esta é a mensagem do Evangelho, um fruto de um novo nascimento. Eles falam sobre um cristianismo, não é? Relativizado, é isso que você ouve, misturado. Eles falam sobre um crente meio salvo, meio mundano. Eles falam sobre a experiência cristã de cada um ao longo da história, sua experiência pessoal, sem dogmas, sem 10 mandamentos, sem essas regras morais, sem diferenciação de um crente e crente, sem regeneração. Eles falam sobre isso. Esse é o discurso, essa é a conversa de nossos dias. Então vem João Batista e diz: já está posto o machado à raiz. Nada de indefinição, nada de cristianismo misturado, nada de ser um mundano, um morto espiritual e ao mesmo tempo imaginar que era um crente, nada de confusão. Está claro, ele tem a pá em sua mão e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Nada de ambiguidade. Nada dessa conversa fiada, porque ele tem a pá em sua mão. Ele irá separar. O machado foi posto à raiz. Então nós somos confrontados com a palavra de Deus
E essa clareza do Evangelho que nunca será tirada da palavra de Deus. E sabe o que o Evangelho faz quando nós somos confrontados com ele? O Evangelho nos encontra no lugar onde nós nos escondemos para viver os nossos pecados. Ele nos encontra nos esconderijos conceituais que nós criamos e abraçamos para nos esconder, para viver o nosso pecado. E o Evangelho vem, ele nos arranca desta toca, nos põe diante da luz da verdade e diz: sem regeneração não há cristianismo, não há nova vida, não há. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele é claro, ele não brinca com você, ele não te dá falsas esperanças, ele é um espelho. Ele é um machado, ele é um bisturi. Ele mostra com clareza as partes da realidade mais interna da alma. O Evangelho faz isso. O Evangelho revela o que há de pior em nós, o estado real do coração. O Evangelho é claro, queridos amigos. A palavra de Deus é clara, Cristo foi claro. O Evangelho faz esta distinção: sem regeneração você não é um cristão, um filho de Deus. Há uma linha clara entre um filho de Deus e um filho deste mundo. Embora vistam as mesmas roupas do cristianismo, há uma fronteira clara, sempre houve. E aqui está esse ponto crucial do Evangelho. Eu precisei me demorar aqui, porque se nós não entendermos isso, nós não entenderemos a nossa necessidade real. O cristianismo verdadeiro é regeneração. O verdadeiro fruto da conversão é uma nova vida. E quando o Evangelho de Cristo, este Evangelho, é recebido por um pecador contrito e há uma resposta, esta mensagem é eficaz para transformar esta vida. Ela não permanece a mesma pessoa apenas com o título de cristão. Ela é mudada, ela é transformada. Há uma eficácia, há um poder, diz o apóstolo Paulo. Há uma força nesta mensagem. Quando ele é abraçado, quando ele opera, ele muda, ele transforma, ele é eficaz. O Evangelho não é apenas uma bandeira a ser sacudida de princípios morais, é o poder de Deus. O Evangelho faz algo, e quando alguém é salvo por este Evangelho, é uma nova criatura. Há frutos genuínos. Essa é a essência. Mas a essência do evangelismo, o evangelicalismo, o evangelho de nossos dias, do mundo, distante da palavra de Deus, diz o seguinte: você pode vir a Cristo como você está, mas pode permanecer como está. Venha como está, permaneça como está. Não é essa? Não é essa a mensagem de nossos dias? Venha como está, com os teus pecados diante do Senhor, e permaneça como está. Ninguém te julgará, nem o Salvador. Oh não, amigos, não. Está João Batista enfatizando essa característica aguda, principal do Evangelho. O âmago do Evangelho. O Evangelho põe o machado na raiz, não nas folhas, não no exterior. Eles dizem: a graça me libertou, eu estou livre para aproveitar este mundo. Cristo veio para destruir todas as tradições, não há mais restrições na graça, liberdade cristã, eu posso tomar deste mundo, experimentar deste mundo, e ainda assim achar que eu sou um cristão. Não é necessário nenhuma diferença do mundo, ser uma nova criatura. Mas logo que você compara esta compreensão com o que é dito na palavra de Deus, com o ensino do Evangelho sobre a graça, você percebe que esta compreensão e ensino está a bilhões de anos-luz de distância da palavra de Deus. Esta ideia de graça produzida no mundo, comparada com a palavra de Deus, é tão distinta. Abra comigo em Tito, capítulo 2, versículo 11. Eles dizem: a graça me libertou, mas essa é uma graça libertina? Oh não, amigos, essa é uma graça libertadora. Tito capítulo 2, vem logo depois de 2 Timóteo, antes de Hebreu. Tito capítulo 2, observe o que a Bíblia diz, de que maneira a Bíblia delineia, define com precisão o que é graça. Essas palavras tão gloriosas de Tito 2:11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Essa é uma graça salvadora, libertadora e não libertina. O que ela faz? Esta graça me ensina, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A graça nos libertou. O apóstolo Paulo faz aqui uma tremenda, uma profunda declaração a respeito da essência do Evangelho e da vida cristã. Esta graça me libertou do amor pelo pecado, do domínio do pecado. E ela então vem como um professor, uma professora, uma pedagoga, a partir da conversão, porque ela me libertou, me ensinando a negar a concupiscência, a viver para Deus. É isso que a graça opera. Ela não te mantém no mundo como mundano, ela te afasta do mundanismo. Ela opera em você e ela começa a trabalhar em você, te ensinando estas coisas, a renunciar à impiedade, à concupiscência mundana e a viver neste mundo uma vida sóbria, justa, a esperar a manifestação de Cristo, a sua vinda ou estar com Ele. Essa é a graça. Eu devo lhe perguntar nesta noite, foi esta graça manifesta em tua vida? Há estes frutos de regeneração visíveis, reais, orgânicos em você? É você nesta noite uma nova criatura em Jesus Cristo? Você pode testificar disso? Há frutos que comprovam um verdadeiro arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Você percebe isso? Você encontra isso dentro de você? Você pode testificar destas coisas? Querido amigo, arrependimento é uma grande mudança. Arrependimento não é remorso de ter feito algo errado e depois eu sigo fazendo outras coisas erradas. Arrependimento é tristeza para com o pecado e mudança. Ele envolve a conversão. Há uma mudança de mente em relação ao pecado. Eu não mais o amo, eu luto contra ele. E há uma mudança também de conduta e comportamento. Arrependimento gera tristeza pelo pecado que eu cometi, por tê-lo cometido. Arrependimento gera ódio pelo pecado. Há esse fruto dentro de você, de um verdadeiro arrependimento. Arrependimento me conduz a confessar a Deus os meus pecados e a abandoná-los, não a confessar e voltar a praticá-los. Há este fruto em tua vida. Quando há o verdadeiro arrependimento, a partir deste momento, nenhum pecador consegue mais olhar para Deus com olhos secos. A tristeza na alma pelo pecado, a vergonha. Então, há uma busca por uma nova vida, por libertação. Arrependimento gera essas coisas. Este é o Evangelho da graça redentora. Ele é claro, ele fala sobre isso. A graça de Deus operando na vida de uma pessoa traz mudanças. Se você não vive de uma maneira diferente do que você vivia, em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, se não há diferença, eu me tornei um cristão, mas nada mudou. Você é como esses artistas do meio musical de nossos dias, que cantavam no palco da imoralidade, da projeção do ego e da vaidade, e de repente levantaram a mão, aceitaram a Cristo, e apenas mudaram de palco, continua a projeção do ego, a sensualidade e tudo mais. Se não há mudança, então você tem que se arrepender do teu arrependimento, porque ele não foi genuíno. E se arrepender de verdade pela primeira vez. Produzir, pois, frutos de quê? Que provem o verdadeiro arrependimento. Há este fruto em tua vida. Você consegue vê-lo ali. Seu modo de agir, linguagem, temperamento muda. Aprofunda mudanças internas. Não é mudança externa apenas. É uma mudança de atitude. E a pessoa salva deseja profundamente ser distinta do mundo e do mundanismo. E quando a pessoa é salva, e eu vi isso na minha vida e na vida dos irmãos a lerem os testemunhos aqui, e de tantas outras pessoas, a primeira compulsão, o primeiro fôlego de respirar é por santificação. Essa pessoa foi salva, seus olhos foram abertos. Como eu posso viver assim? Como eu posso agir de uma maneira sensual? Ela se livra daquele guarda-roupa sensual. Ele se livra daqueles CDs, MP3 de música carnal, mundana, secular. Essa pessoa se afasta de amigos que não lhe ajudam em nada e deseja evangelizá-los. Há uma mudança. Quando uma criança nasce, sai do ventre, a primeira compulsão é pelo seio da mãe, por leite, ele procura sem saber onde está.
Ele quer leite. Quando uma pessoa nasce de novo, quer santidade. Eu quero me livrar destas coisas, eu quero ser uma nova criatura. O Espírito de Deus, o Espírito Santo agora habita dentro de mim. Eu não posso me segurar, eu preciso me livrar, eu quero ser para Cristo, uma pessoa transformada. Seu modo de agir, sua linguagem, seu temperamento, certas ambições carnais de projeção do ego são deixadas para trás. O homem, em sua totalidade, deve ser transformado. É você uma nova pessoa em Cristo Jesus nesta noite. Você pode olhar para essas coisas. Você pode olhar para trás e ver este nascimento. Você pode olhar para dentro e ver uma luta contra o pecado, uma luta por santificação e a graça de Deus te ajudando nestas coisas. Há um fruto que prova que houve um verdadeiro arrependimento. Ele foi gerado em você pelo Espírito. Ouça essas palavras de Tito sobre a graça, no capítulo 2, versículo 11. O que ela faz no versículo 2 nos diz que ela nos ensina, ensinando-nos que renunciando à impiedade, bem, a graça, quando opera em nós, ela nos inclina a rejeitar, a renunciar coisas ímpias desta vida. Impiedade é tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus, ao caráter de Deus, ao mandamento de Deus. Quando a graça toma lugar em uma pessoa, em tua vida, ela começa a repudiar a impiedade em todas as suas formas. Na sociedade, na política, dentro de si mesma. Ela tem essa sede por justiça, por retidão de caráter em si e no mundo. Isso está agora nela. A graça opera, ela me ensina a partir de então a renunciar à impiedade, não ter prazer e bater palma e me alegrar com ela. E essa repudiação, como eu mencionei, é um ato definido, eu lanço fora estas coisas. Eu não fico brincando com elas, guardo no armário, sabendo que depois eu posso voltar a elas. Eu quero sair do mundo, eu quero deixar estes caminhos, eu quero ser uma nova pessoa para Cristo. É um ato definido, ela me ensina a fazer isso. Ninguém irá entrar no céu por acidente. Deus não recebe no céu ninguém que Ele não tenha santificado na terra. Há este fruto na tua vida, deste Evangelho da graça redentora. Você consegue ver isso? Você observa isso? Observe o que ele diz novamente. Ele continua dizendo, ele fala sobre concupiscências mundanas, não é buscar a Deus somente para benefícios materiais. Isso é chamado de concupiscência mundana. Usar o reino de Deus para vantagem pessoal, trazer o mundo para dentro da vida e para dentro da casa de Deus. A graça de Deus, ela lança fora estas coisas. Se antes eu estava na igreja, no meio cristão, para buscar alguma vantagem, alguma ajuda, alguém me ajuda nisso e naquilo, ou ter um lugar, um palco para projetar o meu talento, não, essa impiedade é lançada fora. Uma nova criatura. Há este aspecto purificador, renovador, transformador no caráter, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Então, esse aspecto positivo no versículo 12b, há uma mudança, não é? A graça opera em nós, ela nos treina a viver aqui e agora, a demonstrar uma mudança de atitude para com nós mesmos, o próximo, para com Deus. Há uma mudança, ela nos treina. Autocontrole ela nos ensina, ela nos treina a ter autocontrole, a vencer desejos pecaminosos, a fazer uso dos meus talentos, do meu tempo, para a glória de Deus, a santificar a vida dos pensamentos. Ela produz este fruto positivo. Mas se não há luta contra o pecado, se não há vitória contra os desejos pecaminosos, se eu permaneço na prática do pecado, então a graça de Deus não operou em minha vida. Permanecer no pecado? Pergunta Paulo. Como poderíamos permanecer? Uma mudança para com o próximo, ela nos treina, não é? Ser justo, atitudes, intenções, lidar com as pessoas em verdade e sinceridade, não querer arrancar do próximo, tirar vantagem, prometer e cumprir, não usar desculpas, ainda que verdadeiras, mas ser consistente em seu dever. Ela nos muda em relação ao mundo. Ela nos muda, nos treina, nos transforma em relação ao povo de Deus. Honestidade, sinceridade no falar, profunda estima. Antes eu ia na igreja, mas eu iria por minha bênção. Eu não conhecia a pessoa do lado, nem o pastor nesta igreja, eu ia lá por minha bênção. Agora não, eu faço parte deste corpo de Cristo. Há apreço,
a amor, a suporte mútuo, a chorar com os que choram, a rir com os que rir, a suportar as cargas uns dos outros. Ela muda a minha atitude para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. É só a graça de Deus que transforma um religioso em crente. Ela opera dentro de nós. Assim, a árvore, queridos amigos, deve ser julgada pelo fruto que produziu. Se nós julgarmos agora o fruto deste evangelho contemporâneo da falsa conversão, qual é o resultado? De um evangelho não claro, não definido, não específico, que chama o arrependimento e a mudança de vida. Qual é o fruto disso aí? O fruto é o que nós vemos, uma igreja mundana. Esse é o fruto desse evangelho: frieza no comportamento, desobediência, esterilidade espiritual nos que se chamam cristãos. Esse é o fruto deste falso evangelho. Querido amigo, eu não estaria na hora falando agora pessoalmente de você colocar um machado à raiz da tua vida e ser honesto consigo mesmo e defrontar-se consigo mesmo de uma maneira franca e perguntar: eu já nasci de novo? Há esse fruto do Espírito em minha vida? Será que não é hora de colocar o machado à raiz e parar de olhar as folhas e dizer: mas eu vou à igreja, vejo este fruto, mas eu canto no coral este outro fruto, e eu fui batizado esta folha, e olhar o coração e pôr o machado à raiz da questão? O Evangelho nos comanda isso, nos confronta isso, este Evangelho. O fruto, a realidade de uma nova vida pulsando no coração, entenda isso, eu preciso correr para o final. O fruto, a prova de uma nova vida pulsando na alma, jorrando para a vida eterna, esta fonte que foi aberta pelo Espírito, não é que eu fui salvo e agora eu continuo dialogando com o pecado. Antes eu não dialogava com o pecado, eu me entregava a ele quando ele me chamava. Agora eu dialogo, não sei, talvez, não, eu vou, mas não vou, eu quero ficar aqui. Não, esse não é o fruto, meio mundano, meio cristão, meio lá, meio cá. Eu não relativizo, eu não busco dialogar com o pecado para tentar de alguma maneira me convencer e torná-lo aprazível e aceitável. Eu não tento santificar o pecado para trazer o pecado para a minha vida, vesti-lo de religião, de alguma coisa para trazer. Esse não é o fruto do novo nascimento. O fruto do novo nascimento não é chegar o mais próximo possível desta fronteira entre o mundo e a igreja e morar ali. Por quê? Porque eu posso facilmente transitar de lá para cá. Esse não é o fruto. Não é reduzir esse padrão. Esse é o falso fruto de uma falsa conversão, de um falso arrependimento. O arrependimento verdadeiro é seguido de regeneração, transformação. Esse arrependimento não me permite mais viver na fronteira entre o mundo e o pecado, com um pé de um lado e um pé de outro. Ele me lança para longe, longe, longe das trevas e mais e mais. Eu não quero dialogar, eu não quero deixar as opções abertas entre o mundo e minha vida. Eu quero estar longe. Há uma definição, uma linha clara entre ser salvo e não ser salvo. Qual é o verdadeiro problema do cristão não convertido, quando nós não nascemos de novo? Do evangélico não convertido ou qualquer religioso cristão não convertido? Qual é o seu problema? Não é, entenda isso, não é que ele deseja um pouco de espaço para experimentar um pouco com este mundo e aproveitar as coisas boas do mundanismo e as possibilidades de certos prazeres e tentar testar, experimentar com a moda carnal, a música carnal, os caminhos carnais e as ambições. Ele não quer apenas um espaço para experimentar, transitar ali. Não, não é isso. Sabe qual é o verdadeiro problema? É que ele gosta do pecado. Por isso vive ali na fronteira entre o mundo, uma velha vida e uma nova. Por isso que eu estou ali na fronteira. É por isso que eu não posso ser reconhecido como verdadeiro cristão. É por isso que eu não vejo mudança em minha vida, porque eu gosto do pecado. Não é só que eu quero estar pertinho para experimentar um pouco dali, coisas legítimas, não é que eu quero estar ali. Eu gosto do pecado. Está na raiz, está no coração. Por isso, as possibilidades estão abertas. O problema não é que ele cometa pecados. Esse não é o problema real, que um cristão evangélico não convertido cometa pecados. Entenda isso. O problema é que ele deseja cometê-los. O problema está na raiz, não nas folhas.
O falso evangelho, o falso convertido cristão se contenta simplesmente em não cometer o ato do pecado. Sabe o que leva o coração de uma pessoa regenerada a ser quebrantado, a gemer e a sofrer? É que ele tenha desejado cometer o pecado. É que ele tenha contemplado a possibilidade de realizar e se entregar. É isso que faz chorar, que faz estar quebrantado, que eu pude contemplar e desejar e pensar na possibilidade, como eu pude apenas fazer isso. O não convertido, ele se preocupa em não ter cometido o pecado, e assim ele começa a criar o seu próprio padrão. Esse é o falso evangelho. Esse é o problema real do não regenerado. Há um problema intrínseco, um problema na raiz, um problema no coração, na alma. É isso que o condena. Algo está errado dentro de nós antes da conversão. Algo que anseia pelo pecado, embora eu tente segurar, eu anseio por ele. E, queridos amigos, este problema interno, quase invisível aos olhos das pessoas que só veem as nossas boas ações e religiosidade externa, somente este evangelho pode revelar. Somente este evangelho põe o machado na raiz. Somente este evangelho nos arranca de nossas tocas de desculpas conceituais e teológicas e nos faz encarar a verdade e o verdadeiro estado de nossa alma. Este é o evangelho da graça redentora. Somente o evangelho coloca este machado na raiz do problema e põe o dedo em cima do verdadeiro problema. Ele revela o que nós somos, não apenas o que nós fazemos. Ele revela o que nós desejamos e não apenas o que nós fazemos. Então, ele mostra a única solução para o problema. O cristão não convertido não parece perceber que a sua necessidade é de uma mudança radical e completa, de regeneração na alma, de uma nova vida. Ele não percebe isso. Ele somente vê a necessidade desse arrependimento, dessa mudança inteira, radical. Ele somente vê isso necessário para uma pessoa viva, uma pessoa que está lá no presídio. Ele precisa dessa mudança. Eu não. Eu preciso de uma pequena ajuda para melhorar. Ele não consegue ver o que está errado dentro de si mesmo. Ele não vê a sua necessidade. Ele não vê, ele não enxerga a sua necessidade de mudança. É claro, o mundo também não vê a necessidade dele mudar. E o diabo também não vê nenhuma necessidade de você mudar. Que diferença, não é? Quando comparado ao Evangelho de Cristo Jesus. Quando somos colocados aqui face a face com a palavra de Deus. E a necessidade de um Salvador. Este Evangelho cobra um fruto. O fruto de um novo nascimento. Um ato decisivo. O Evangelho é tão exigente, é tão claro. É tão forte. Cristo não se satisfaz com bons sentimentos a respeito do cristianismo, com boas intenções a respeito da vida cristã, com concordar com as doutrinas certas. Isso não satisfaz. Em tê-lo apenas como Salvador e não tê-lo como Senhor, ele não se satisfaz com isso. Querido amigo, considere por fim a morte do Senhor Jesus Cristo. É tão horrenda, é tão cruciante, é um assassinato, é uma tortura. Por que foi necessário tamanha dor, tamanha violência, tamanho desprezo? Por que dessa intensidade? Se nós podemos melhorar a nós mesmos e alcançar a salvação, porque Cristo precisou morrer daquela maneira. Isso foi para mostrar a gravidade, a negrura do pecado dentro de nós, o horror do pecado e a punição eterna que o pecado merece. Ele precisou ser quebrado em sua alma, moído em sua alma, sofrer daquela maneira. E você imagina que é uma questão de folhas secas e de alguns galhos, que Cristo precisasse morrer tamanha morte, tamanha dor. Oh, amigos, ele não se satisfaz, como eu mencionei, com bons sentimentos. Uma nova vida,
novo coração. Considere a morte de Cristo. Lá naquela cruz a sua última palavra foi essa: está consumado, está completo, está acabado, está concluído. O que eu me propus fazer vindo a este mundo para morrer no lugar de pecadores, para arrancar a raiz do pecado do coração de meu povo, eu completei e cumpri. Morrendo eu, pagando eu no lugar deles, entregando a minha vida, e agora aqui, Pai, recebe o meu espírito, está consumado, eu completei. Não é maravilhoso o Evangelho? O Evangelho revela o nosso pecado, ele revela a nossa culpa e ele também revela a solução. Esse é o Evangelho. Ele aponta para o Senhor Jesus Cristo somente. Ele não somente salva da condenação, mas ele também nos resgata da condenação do pecado e do domínio do pecado. Por quê? Porque ele então, depois de nos perdoar, ele envia o seu Espírito aos nossos corações, que nos capacita a amar a Deus, a vencer o pecado, a nos submeter à vontade de Deus, a viver esta nova vida que eu jamais conseguiria viver, ainda que meus pecados fossem perdoados somente. Ele envia o seu Espírito ao meu coração. E assim o pecado não reina mais em mim. Ele não somente salva do pecado, salva da condenação, ele também nos resgata do pecado enviando o seu Espírito ao nosso coração. Esse é o Evangelho. Ele é claro, ele é definido. Não há como ser um cristão e um mundano. Ele envia o seu Espírito. Ele é maravilhoso. Ele transforma por dentro a mente, o caráter, as afeições. Ele põe um novo cântico em nosso lábio, uma esperança certa para a eternidade. E aquela alma que era inclinada para o mundo e o pecado, agora ele se inclina para a eternidade. E aquele amigo e amante do pecado, agora é um inimigo, está num campo diferente. Ele não só perdoa e livra do poder do pecado, mas ele nos arranca debaixo das garras do pecado, ser uma nova criatura, um fruto de regeneração. Deixe-me concluir com estas palavras de Romanos no capítulo 8, versículo 38. Observe com clareza o apóstolo Paulo afirmando estas verdades, o poder, a eficácia do Evangelho. Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39. Será que há certeza maior do que essas palavras? Será que a verdade maior, portanto, diz a palavra de Deus, Romanos 8, 38. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Ele salva, Ele perdoa, Ele lhe arranca debaixo do poder do pecado, Ele envia o seu Espírito, Ele nos preserva para nunca cairmos por fim permanentemente e nos levará até a glória eterna. Ele começa essa obra de salvação e Ele conclui nada. Paulo toma aqui todos os seres, todas as dimensões possíveis do espaço e do tempo, do presente e do futuro, e diz: não há nada na existência, na criação, que pode nos separar do amor de Cristo Jesus, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o amor de Deus que está em nosso Senhor. Será que poderia existir palavras que tragam maior segurança sobre a eficácia do Evangelho? Será que existe algo que pode trazer mais segurança de que o Evangelho revela o meu pecado, lida com o pecado, me perdoa, me arranca do domínio do pecado e me preserva? Mais confortadoras palavras do que estas de Paulo pelo Espírito? Na verdade, há sim. E elas vêm dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, jamais, e ninguém os arrebatará da minha mão. Essa é a eficácia do Evangelho, este é o poder do Evangelho. Querido amigo, você tem este fruto na tua alma nesta noite? Você já encarou
Você já abriu este livro da tua vida e observou? Você já desejou ser uma nova pessoa? Ser liberto do pecado, ser reconciliado com Deus, ter a paz de Deus, a paz com Deus e a vida eterna? Se você deseja estas coisas, simplesmente creia na mensagem do Evangelho e creia se arrependendo diante de Deus, confessando a Ele o teu pior e clamando a Ele por misericórdia e salvação. Então, quando você fizer isto, um fruto de arrependimento nascerá dentro de você, a obra do Espírito Santo. Ele te salvará, Ele te perdoará, Ele te dará certeza de salvação. Então, pela primeira vez, você poderá declarar para si mesmo e para o mundo e para os anjos: eu agora sou um filho de Deus, uma filha de Deus, pela graça que há em Cristo Jesus, livre do pecado, livre do domínio do pecado, livre da condenação do pecado, por causa de Cristo Jesus. Nada mereço, como estou, eu fui ao Salvador, um pecador, para ser salvo e transformado. Há uma advertência final aqui. Ouça essas palavras então de Mateus, uma advertência final, e ele conclui estas palavras: e também agora está posto o machado à raiz das árvores, está diante de você nesta noite. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Versículo 12, em sua mão está a pá, ele tem a pá. Ele limpará a sua eira, a sua igreja, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, fogo que nunca se apagará. Se o Evangelho é eficaz para transformar, se o Senhor Jesus é poderoso e eficaz para te salvar, e Ele garante isso, Ele também é poderoso para garantir estas palavras de condenação. Ouça estas palavras de advertência. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Eu te peço, meu amigo, nesta noite, não lance a tua alma no inferno. Corra para o Senhor Jesus. Clame a Ele. Ele irá te salvar. Vamos orar juntos.